Perguntei-me por que alguém não fazia alguma coisa. Então compreendi que esse alguém era eu. Carta ao Dear Abby. Capítulo 4. Determinação e sucesso andam juntos. Gustav Rask havia desaparecido da fazenda perto de Skattlesberg, Suécia, onde morava com os pais. Apesar de intensa busca, não conseguiram localizá-lo em parte alguma. Os anos se passaram, mas seus pais nunca receberam uma carta ou qualquer outra indicação de que ainda estivesse vivo. Depois de 26 anos, seus pais estavam com 76 e haviam perdido a esperança de reencontrá-lo. De repente, as coisas mudaram de figura. Um jornalista em Estocolmo conseguiu a informação de que um homem chamado Gustav Rask morava em uma das pensões da cidade. O nome era escrito de maneira um pouco diferente daquele do homem desaparecido, mas o repórter viu a possibilidade de aquele ser o indivíduo procurado. Na mesma tarde em que soube da notícia, saiu para encontrá-lo. Quando finalmente localizou o endereço, já eram mais de 10 horas da noite e ele não foi autorizado a entrar. Mas de uma maneira ou de outra conseguiu saber que a pessoa em questão nascera no dia 6 de junho de 1901 e que seu nome completo era Gustav Einar Rask. Naquela hora da noite, o repórter não pôde entrar em contato telefônico com a comunidade rural onde Johann e Johanna Rask viviam, e assim não teve condições de confirmar o nome e a data do nascimento. Nesse ponto, a maioria teria desistido. Afinal de contas, esse podia nem ser o filho procurado, ou apenas uma semelhança no nome. Esse jornalista, porém, era de qualidade mais excelente. Queria conhecer os fatos antes de mais ninguém. Então, rumou imediatamente para a fazenda. Era 1h da madrugada quando chegou e o casal de velhinhos estava dormindo profundamente. Que alegria e excitação quando confirmaram a data do nascimento e o nome de seu filho perdido. Logo a família feliz estava reunida. O fato de o repórter estar disposto a fazer um esforço extra lhe trouxe grandes resultados. Em primeiro lugar, ele levou indescritível alegria àquela casinha na fazenda. A seguir, essa emocionante história de grande interesse humano apareceu na primeira página do maior jornal da Suécia na época. E apenas um dia depois é que a notícia se espalhou pela imprensa de todo o país. Isso me faz lembrar do corredor que quase sempre vencia a competição de 200 metros. Quando lhe perguntaram que técnica usava, respondeu: É simples. Nos primeiros 180 metros eu corro o quanto posso. Aí vem os últimos 20 metros, quando corro um pouco mais depressa. É esse esforço extra que faz com que a pessoa se destaque acima da multidão. A maioria se satisfaz plenamente com um esforço medíocre no desempenho das tarefas que lhes são impostas. Os primeiros obstáculos são tudo o que precisam para desanimar. Mas é apenas estendendo um pouco mais os braços e trabalhando um pouco mais além do que se espera que conseguimos os resultados. Em todo trabalho, todo escritório, toda indústria e toda instituição, sempre há algo que precisa ser feito que não está especificamente designado para uma pessoa. A maioria simplesmente passa essas oportunidades por alto e se concentra apenas na sua obrigação. Essas são as pessoas comuns. 2 tipos de pessoas jamais chegarão a grandes empreendimentos. O primeiro são aquelas que não fazem nem o que se espera delas. E o segundo são aquelas que fazem somente o que pedem. Isso não acontece com a pessoa de iniciativa. Ela faz o que se espera dela. Então dá um passo além, vê as coisas que precisam ser feitas e as considera não somente como um desafio, mas como oportunidades para aprender fazendo. Faz qualquer coisa extra que possa ser feita, desde que não interfira no trabalho para o qual está sendo paga. De 2 pessoas com aproximadamente o mesmo grau de habilidade e inteligência, a que é bem-sucedida tem arranque automático ou iniciativa. É comum acontecer que a pessoa que começa um dever com entusiasmo e disposição obtenha maior sucesso do que a talentosa, que carece de estímulo próprio. Um homem estava ocupado removendo pequenas quantidades de um montão de areia e terra que uma enchente havia depositado do lado de fora de sua casa. Suas únicas ferramentas consistiam num carrinho de mão e uma pá. E o homem não era forte nem jovem. Seu vizinho o observava pela janela. Finalmente ele saiu e perguntou: Você não percebe que isso é demais para você? Sim, respondeu ele, enquanto continuava trabalhando.
Então por que você começa um trabalho desses? Você sabe que não pode fazê-lo? Acabei de dizer que o trabalho é pesado demais para mim, veio a resposta. Mas admitir que não consigo fazê-lo sem ao menos tentar, destruiria meu respeito próprio. Prefiro enfrentar o trabalho aos pouquinhos a permitir que uma tarefa que temo esteja me encarando constantemente. E assim continuou no trabalho que era realmente pesado demais para ele. Perseverou e, de repente, estava pronto. Pode ser difícil completar um trabalho, mas às vezes é ainda mais difícil começar. Novas ideias. Novas ideias nem sempre são más. Também nem sempre são boas. Na maioria dos casos, elas pelo menos são dignas de investigação antes de se fazer um julgamento final. Sempre admiro um velho fazendeiro que um dia reconheceu que ainda havia alguma coisa para aprender sobre agricultura e tomou uma iniciativa de estudar mais. Aconteceu assim. Era o melhor fazendeiro da região. Seus animais e produtos sempre ganhavam o primeiro prêmio nas feiras. Era a ele que todos os fazendeiros da região recorriam em busca de conselho quando tinham qualquer problema com as colheitas ou animais. Sua palavra tinha mais peso entre os vizinhos que a dos chamados especialistas em agricultura que escreviam artigos para os jornais. Você pode imaginar que choque foi para ele quando seu filho quis ir para a universidade estudar agronomia. Você não pode aprender a plantar lendo livros, disse em tom de zombaria. Mas finalmente, com a insistência do filho, acabou concordando. Quando o rapaz terminou o curso e voltou para casa, o fazendeiro dividiu o grande campo do lado leste da propriedade. Cada um de nós plantará milho em sua respectiva metade, ele disse enquanto apontava para o campo do filho. Eu lhe mostrarei algo sobre agricultura que aquele povo da escola não sabe. À medida que as plantas cresciam, o fazendeiro não podia deixar de notar a diferença entre o milho do rapaz e o seu. E no dia da colheita, embora o velho fazendeiro tivesse sua produção elevada, a do rapaz estava muito além. Durante o jantar naquela noite, o pai esteve mais quieto que o normal. Quando desceu para o desjejum na manhã seguinte, estava trajado com sua melhor roupa e tinha uma maleta nas mãos. Querido, o que está acontecendo com você e aonde vai? Sua esposa perguntou alarmada. Achando graça de sua preocupação, o fazendeiro respondeu piscando os olhos. Querida, eu vou para a escola de agronomia. O rapaz pode cuidar da fazenda enquanto eu estiver ausente. Parece que o pessoal da universidade, afinal de contas, pode me ensinar alguma coisa sobre agricultura. Não foi fácil admitir isso, sendo ele um fazendeiro experiente e bem-sucedido. Mas afinal, ele não foi arrogante demais para admitir suas limitações, nem orgulhoso demais para aprender novos métodos, embora fosse um fazendeiro com um longo registro de colossais colheitas. Seguindo suas próprias convicções. O Dr. Solomon Ash, professor no Swarthmore College, Pensilvânia, dirigiu uma pesquisa para descobrir quão longe vão jovens em seguir suas próprias opiniões quando essas diferem das dos que os rodeiam. Preparou uma série de cartões com uma linha horizontal em cada um. Em seguida foram feitos outros semelhantes, com 3 linhas de vários comprimentos, sendo uma delas exatamente do mesmo comprimento da linha única do cartão anterior. A diferença do comprimento das 3 linhas era marcante, de tal maneira que qualquer um que as contemplasse veria facilmente qual das 3 se assemelhava à linha do primeiro cartão. O Dr. Ash selecionou 8 estudantes para o teste e disse para que escolhessem a linha errada quando fossem inquiridos. Então, um 9º estudante foi acrescido ao grupo. Esse não estava sabendo que os outros haviam concordado em escolher a linha errada. Isso colocou esse estudante numa posição de minoria contra uma maioria de 8. O surpreendente resultado revelou que 3/4 dos estudantes que fizeram o teste concordaram com as respostas erradas dos outros estudantes. Em cada caso, quando inquirido por que concordou com a resposta incorreta, a resposta era sempre que ele não quis ser diferente do grupo. O naturalista francês Jean-Henri Fabre fez certa vez uma experiência que ilustra o comportamento humano. Quando vão de um lugar para o outro, certo tipo de lagarta sempre viaja em grupos. A primeira lidera o caminho e as demais seguem uma após a outra. Um dia, Fabre notou uma dessas migrações perto de um vaso de plantas no seu jardim. Pegou alguns desses bichinhos, arrumou-os em círculo contornando o vaso e observou para ver o que aconteceria. As lagartas continuaram rastejando uma atrás da outra. Isso continuou por quase uma semana.
e Fabré chegou à conclusão de que elas cobriram uma distância de aproximadamente 1,5 km. Então, tomado de simpatia por elas, quebrou o círculo. Frequentemente, seguimos uma determinada rotina sem ao menos considerar o porquê daquilo, ou pensar em tentar um método melhor. Podemos até estar descontentes e reclamar sobre nossa sina ou nosso trabalho. Se nos detivermos nisso, deveremos pensar no provérbio chinês. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Um cientista que viveu muitos anos na África estudando os hábitos dos macacos, relatou que se eles se aproximassem da fogueira do acampamento numa noite de frio, estenderiam as mãos na direção do fogo para aquecê-las. Mas ele nunca viu um macaco acrescentar um graveto ao fogo para que ardesse por mais tempo, ou lhe prolongasse o calor. Os monos usam as coisas como as encontram, mas nunca pensam em melhorar as condições. Eram suficientemente sabidos para usar uma pedra pontiaguda, mas nunca tentariam afiá-la. Se bem que se alimentassem de grãos, nunca plantaram uma semente. Esses animais têm um tipo de comportamento que se assemelha ao de um ser que pensa, mas não tem cérebro criativo. Conheci certa vez um fotógrafo que ganhava a vida fotografando lugares famosos e fazendo cartões postais dessas fotos para depois vendê-los. Confidenciou-me que estaria logo sem emprego, porque não valia a pena viajar sempre para os mesmos lugares, fotografando as mesmas cenas. Logo terei fotografado tudo, ele ponderou. Muitos anos se passaram desde que ele fez essa reclamação. Desde então, dezenas de milhares de novas fotos foram tiradas e milhões de cartões postais vendidos. Alguns usaram novos temas e cenas inéditas. Outros usaram as mesmas cenas de novos ângulos ou usaram novas cores e uma legenda. 1000 novas ideias espalharam crescimento. Algumas pessoas não estavam satisfeitas com as coisas do jeito que eram e inventaram algo novo ou melhor. Minha professora no ensino fundamental contou-nos que os grampos de cabelo costumavam ser lisos. Então, alguém decidiu melhorá-los, acrescentando-lhes algumas curvinhas. As mulheres acharam que os grampos melhoraram, e esse simples melhoramento transformou esse indivíduo num milionário. Ajudando um ao outro. Nenhum homem é uma ilha, e nenhuma pessoa bem-sucedida conseguiu chegar lá inteiramente sozinha. Em algum lugar, alguma vez e de alguma maneira, deve ter aparecido alguém que desempenhou um papel importante. Nossa vida é tão entrelaçada com a de outros que ninguém é capaz de conseguir o sucesso por si mesmo. Praticamente tudo o que sabemos, aprendemos de outros. Quase tudo o que fazemos está construído sobre o fundamento colocado por outros. Cada um tem uma contribuição a prestar, que só ele é capaz de dar. Em novembro de 1968, apareceu uma enorme propaganda no jornal Financial Times de Londres. De maneira peculiar, ele anunciou a fusão do grande e poderoso Barclays Bank Limited com o bem menor e comparativamente desconhecido Martins Bank Limited. Por meio de uma criativa propaganda, transmitiram uma importante lição sobre a troca de experiências numa relação social. Uma águia, em seu passeio, foi parar em um aprazível riacho ao lado do qual estava um gafanhoto roliço e alegre. Que lindo dia, disse o gafanhoto, saltitando atrás de uma pedra. Realmente, retrucou a águia. Linda parte do mundo esta, disse o gafanhoto. Devo confessar que não a conheço muito bem, respondeu a águia, e continuou. Nem a metade do que você conhece. Vocês gafanhotos são muito inteligentes, ouvidos colados ao solo, suponho. Oh, muito, disse o gafanhoto, observando com cautela. Talvez devêssemos nos unir, um tipo de amálgama. Nossa, com meus conhecimentos locais e suas finas penas... É uma boa ideia, disse a águia, dando um passo à frente. Mas não qualquer tipo de amálgama, acrescentou o gafanhoto. Já vi minhocas serem amalgamadas com sabiás todas as manhãs na hora do desjejum. Tolice, disse a águia. Você acha que sou boba? O que é que eu ganharia devorando você? Bem, respondeu o gafanhoto um tanto ofendido. Atrevo-me a dizer que sou muito saboroso. Conversa fiada, disse a águia. Veja, se eu o comesse, você deixaria de existir, não é? É bem verdade. Mas se nos amalgamarmos, você poderá me contar a respeito desse riacho encantador que você conhece tão bem. A esta altura, o gafanhoto já estava a meio caminho fora do esconderijo. E eu poderia lhe dar carona para todos os lugares. Eu viajo muito, você sabe, continuou a águia. Você me levaria para voar lá nas alturas? Com certeza. E me apresentaria a alguns dos seus grandes amigos?
Seria um prazer. Ambos ficaram por um longo período pensando. E eu poderia ensiná-la a saltar? Disse o gafanhoto com repentina animação. Eis aí algo que nunca consegui fazer, disse a águia. E tenho um truque de esfregar minhas pernas uma na outra. Ouça! Duvido que algum dia eu consiga fazer isso, disse a águia, mas adoraria tentar. E lá se foram juntos, passando por altas formalidades. E foi assim que Berkeley e Martins decidiram unir suas forças. Disposição para tentar, determinação para dar o melhor de si e seguir suas próprias convicções, pode ser que para conseguir esses ingredientes da vida seja necessário muito esforço, mas no final eles trazem felicidade e sucesso.